Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia, shalom. Vamos fazer aqui mais um estudo no nosso canal, monoteísmo racionalista. Eu sou o missionário Pedro e estamos aí divulgando o monoteísmo puro e simples, né? Sem confusões religiosas e dogmáticas, sem esses embaraços aí dessas seitas e religiões que distorcem as escrituras, o verdadeiro sentido que ela quer dizer, né? Então, vai mais um estudo aqui, muito importante. Há uma falácia aí, tanto no meio cristão, e outras religiões adjacentes, espiritismo e tudo mais, eles alegam que quando a pessoa morre, né, o corpo vai para a sepultura e sai uma alma, né, e vai ou para o céu ou para o tal do inferno aí que foi inventado, né? Mas vamos ver mesmo o verdadeiro significado disso aqui. Quero colocar esse tema aqui, baseado neste livro aqui, né? Segredos Bíblicos Inacreditáveis. O título é o seguinte: Ninguém vai morar no céu? O que a Bíblia esconde sobre isso? Ao abrir os portais dessa jornada pelos segredos bíblicos inacreditáveis, caminhamos entre as ruínas antigas, pergaminhos desbotados pelo tempo e ecos da voz profética que ainda sussurram verdade no deserto da confusão teológica moderna. A primeira pergunta que se impõe como uma chama no escuro é também uma das mais profundas. Para onde vai a alma humana após a morte? Qual é, afinal, o destino último do ser? Durante séculos, principalmente no seio das tradições cristãs, foi semeada a crença de que os justos, ao exalar o último suspiro, ascendem imediatamente aos céus, onde de forma consciente e gloriosa desfrutam da presença do Criador. É uma imagem bela, reconfortante, mas é também uma construção teológica que, à luz da tradição judaica e da própria Bíblia hebraica, não possui raízes sólidas no solo das escrituras originais. A origem da ideia de ir para o céu. Noção de uma alma imortal que abandona o corpo e sobe para o céu como se fosse natural e automática, não aparece no Taná, a Torá, Nevim, Ketuvim, né? Como doutrina estabelecida. Esta concepção tem muito mais em comum com as ideias do platonismo grego, que começaram a influir o pensamento judaico-helênico no período pós-exílico, especialmente nos séculos que antecedem e seguiram o domínio helênico sobre a Judéia. Século V, século VII da era cristã. A filosofia grega, especialmente a de Platão, promove a visão dualista entre o corpo e alma, onde o corpo é uma prisão e a alma, ao morrer, retorna à esfera do mundo espírito. Essa ideia, embora encantadora, é estranha ao pensamento bíblico hebraico original, que vê o ser humano como uma unidade integrada de corpo, alma e espírito, nefesh, ruach e neshama, não como entidades separadas esperando se libertar. O que o Taná realmente diz? Taná é o descrito do Antigo Testamento, né? No livro do Gênesis, a criação do ser humano é descrita assim, lá em Gênesis 2:7.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Repare, o ser humano não recebeu uma alma. Ele se tornou uma alma vivente. Isso significa que a alma não é um hóspede do corpo, mas sim a própria vida pulsante do ser integrado. Em livros como o Eclesiastes, a transitoriedade da vida é enfatizada com realismo pungente. O pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Aqui, o retorno do espírito, ruá, que é o fôlego de vida, Deus não indica uma consciência ativa no céu, mas a devolução do sopro vital ao Criador. Em um círculo natural que afirma a soberania divina sobre a vida e a morte. Além disso, os textos do livro dos Salmos deixam claro que a morte é um estado de silêncio, não uma atividade celestial. Os mortos não louvam o Eterno, nem aqueles que descem ao silêncio. Salmos 115, 17. Sheol, o submundo hebraico. A visão mais constante das escrituras hebraicas é do Sheol, uma dimensão sombria e silenciosa, onde os mortos descansam. Longe da atividade da vida, não se trata de inferno, mas também não é céu. É um lugar dos mortos, onde não há consciência plena, mas uma espécie de sono da alma. O Sheol é mencionado dezenas de vezes no Taná, pois não há lembrança de ti na morte. Quem te louvará no Sheol? Salmo 6,5. Como ovelhas são apostas no Sheol, a morte os pastoreava. Salmo 49,14. Ou seja, a Bíblia hebraica não apresenta um sistema escatológico baseado no céu como destino final dos justos, como seria posteriormente popularizado em doutrinas cristãs. A esperança judaica clássica repousa não na ascensão ao céu, mas na ressurreição dos mortos. Tema que emergirá com mais força nos profetas e na literatura pós-exílica. A esperança da ressurreição. Profetas como Daniel introduzem em períodos tardios a ideia de uma futura restauração da vida. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Este versículo, escrito provavelmente no século II da era cristã, já antes da era cristã, já sob influência apocalíptica, mostra o desenvolvimento de uma esperança messiânica e escatológica. Os mortos não sobem ao céu ao morrer, mas aguardam uma restauração futura. Uma reanimação pelas mãos do próprio Hashem no tempo designado. Essa visão é confirmada e ampliada nos escritos dos sábios do Talmud, que coloca a ressurreição como um dos princípios centrais da fé judaica. Rabi Akiva, Rabi Yehudá e tantos outros debateram os versos bíblicos que aludem à restauração do corpo e da alma. Não uma fuga para o céu, mas o retorno à vida na terra redimida. O testemunho do livro de Atos, um eco tardio de verdades hebraicas. Nos textos do chamado Novo Testamento, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma passagem curiosa e, em certo sentido, surpreendente. Ela parece conservar ecos de uma tradição mais antiga, mais próxima da cosmovisão hebraica original, anterior à construção das doutrinas celestiais helenizadas que viriam a dominar o pensamento cristão posterior. Lemos em Atos dos Apóstolos 2, 29 e 34.
Homens e irmãos, seja-me permitido falar-vos com liberdade acerca do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até hoje, porque Davi não subiu aos céus. Esse trecho atribuído à pregação de Shimon, Kefa, Pedro, chama a atenção justamente por sua sobriedade escatológica. Em vez de exaltar Davi como um justo que teria ascendido ao céu, o texto afirma com clareza que Davi está morto e enterrado e não subiu aos céus. Esta declaração, vinda de um texto cristão, contradiz a expectativa comum, presente em muitas igrejas modernas, que assumem que os justos sobem para o céu logo após a morte. Paradoxalmente, aqui encontramos uma afirmação que alinha-se ao pensamento judaico clássico. Mesmo o rei Davi, o ungido de Hashem, o autor de tantos salmos sagrados, permanece na sepultura, aguardando os desígnios do Eterno. A visão judaico-ortodoxa, repouso e expectativa. No judaísmo ortodoxo, não se afirma que os mortos imediatamente vão para o céu. O entendimento rabínico, com base no Taná e nos ensinamentos da Torá, a Torá Shebe Al-Peh, Torá oral, é que a alma passa por um processo, não um deslocamento automático para uma realidade celestial. A alma do justo pode se encontrar um grau de aproximadade com Hashem, mas isso não equivale a uma subida aos céus, como morada final. Muito menos a uma existência plena e consciente, como popularmente se crê no imaginário ocidental cristão. Em muitos casos, o justo aguardava a ressurreição dos mortos em um estado intermediário, que os sábios chamam de Gan Eden, Shel Mata, o jardim do Éden inferior. Um espaço espiritual de paz e reparação, mas o céu metafísico como fim, mas não o céu metafísico como fim último. É um estado intermediário, né? Nessa questão aí que ele está explicando aqui, nem céu nem inferno, é um lugar onde as almas descansam e espera a ressurreição. Davi, símbolo do repouso e da esperança. Davi é uma das figuras mais reverenciadas no judaísmo. Sua grandeza espiritual, suas falhas humanas e seu profundo arrependimento compõem um retrato vibrante da relação entre o homem e Hashem. No entanto, nem mesmo ele é descrito nas fontes judaicas como alguém que ascendeu ao céu após a morte. O Talmud Bavli, no Tratado de Shabbat 30a, discute o momento da morte de Davi como um evento de grande santidade, mas também deixa claro que ele adormeceu no Shabbat e descansou com seus antepassados, sem qualquer menção de uma ascensão corpórea ou imediata ao céu. A tradição rabínica é cuidadosa ao tratar da morte. Ela não oferece promessas fáceis, nem afirmações absolutas sobre o destino das almas. Em vez disso, cultiva uma reverência profunda diante do mistério da vida após a morte, reconhecendo que o momento da ressurreição no fim dos tempos é o verdadeiro clímax da história humana. O Sheol, mais uma vez, presente. Como discutido anteriormente, o Sheol menciona amplamente no Taná, é o lugar onde os mortos repousam. A afirmação de que Davi não subiu aos céus, em Atos 2,34, ecoa a mesma visão expressa nos salmos que ele próprio teria composto. Pois tu não deixarás minha alma no Sheol, nem permitirá que teu fiel veja corrupção. Salmos 16:10. Este versículo não indica uma ascensão, mas uma esperança de que Deus preserve a alma do justo no Sheol, com vistas à redenção futura. Arqueologia e continuidade cultural. A arqueologia também apoia esta visão
Nenhuma inscrição funerária judaica do período do Segundo Templo fala em subir ao céu, como destino pós-morte. Pelo contrário, as inscrições referem-se ao repouso, ao sono, ao Sheol, termos que condizem com a visão tradicional judaica. Texto de Qumran, manuscrito do Mar Morto, reforça essa perspectiva. Mesmo os essênios, com sua teologia particular e apocalíptica, esperavam a ressurreição e não proclamavam uma ascensão imediata aos céus. O documento de Damasco e o rolo da guerra destacam a esperança futura na vitória e redenção dos justos, ainda enraizados na terra, não no céu. Um fio de verdade no Novo Testamento? Se algo notável no trecho de Atos 2, 29 a 34, é que ele conserva, ainda que involuntariamente, a matriz original do pensamento hebraico, antes das camadas teológicas que elevam Yeshua ao estado divino e redesenharam toda a escatologia judaica. Havia, e ainda há, uma tradição que valoriza o repouso no Sheol, a esperança confiante e a futura ressurreição, como o verdadeiro destino dos justos. Dizer que Davi não subiu aos céus é, portanto, mais do que uma observação histórica. É um lembrete de que a esperança judaica não está no abandono da terra, mas em sua restauração plena, sob a direção de Hashem, no tempo certo. O ensino de Jesus em João, uma esperança enraizada na tradição judaica. Ao voltarmos nossa atenção para os textos do chamado Novo Testamento, especialmente o Evangelho segundo João, encontramos formulações que, embora em volta de teologia desenvolvida posteriormente, ainda preservam em sua camada mais antiga traços da esperança judaica tradicional. Lemos em João 5, 28 e 29, não vos admirei isto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. O que se revela aqui é algo profundamente familiar ao ouvido judaico. Os mortos repousam nos sepulcros, em estado de espera. Não estão conscientes em reino celestial, nem desfrutando de glória imediata. Pelo contrário, aguardam um grande momento escatológico da ressurreição dos mortos. Conceito central da fé judaica, desde os profetas e especialmente fortalecido nas correntes farisaicas e na tradição rabínica posterior. A ressurreição no judaísmo, uma verdade milenar. A ideia de uma vida após a morte baseada em ressurreição corporal, não em ascensão da alma ao céu, é finalmente sustentada no judaísmo ortodoxo. Ela aparece já no final do Tanakh, como em Daniel 12, 2. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse mesmo eco surge nas palavras atribuídas a Yeshua em João. Isso não se deve surpreender. Yeshua era um judeu inserido no universo teológico do Segundo Templo, onde a esperança messiânica e escatológica era profundamente nutrida por correntes farisaicas e apocalípticas judaicas. A linguagem que ele usa não é inédita, mas sim alinhada com os ensinamentos de seus contemporâneos judeus, como podemos constatar também no Mishnah. Todo Israel tem parte no mundo vindouro, e estes são os que não têm parte no mundo vindouro. Quem nega a ressurreição dos mortos, segundo a Torá. Sanhedrin 10, 1. A ressurreição não é um símbolo poético, é um princípio literal e inegociável da fé judaica tradicional, firmemente enraizado na literatura, na liturgia, na teologia e na esperança nacional
do povo de Deus. João 3,13. Ninguém subiu aos céus. Outra passagem intrigante aparece em João 3,13. Ninguém subiu ao céu, ao não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Embora este versículo esteja envolto em uma linguagem cristológica mais densa, carregado de doutrina desenvolvida após o período da vida de Yeshua, ele ainda carrega uma verdade que ecoa o pensamento judaico tradicional. O céu não é destino natural da alma humana. No Taná, o céu, Shamaim, é constantemente descrito como domínio exclusivo de Hashem. Os céus são os céus do Eterno, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115:16. Com raríssimas exceções, como Eliarro Hanavi, o Elias, que é levado aos céus em uma carruagem de fogo. 2 Reis 2:11. Ninguém é descrito como tendo subido ao céu após a sua morte. A ascensão é, no judaísmo, um evento excepcional e não uma promessa universal. A linguagem usada em João 3,13, ainda que interpretada posteriormente de forma cristológica, preserva o núcleo coerente com a visão judaica. O céu é reservado, não é o destino comum nem automático do justo. O foco está na vida ressuscitada, na terra redimida e não na alma desencarnada no céu. A crítica textual e a camada mais antiga dos evangelhos, críticos textuais e estudiosos judaicos como Davi Flusser, Gesa Vermes e Joseph Kleurer, aponta que muitos ditos de Yeshua, quando despido da teologia joanina posterior, refletem fortemente o ambiente espiritual judaico do século I. Neste contexto, João 5:28-29 parece preservar uma tradição anterior à construção da cristologia exaltada, onde a ênfase ainda recai na escatologia judaica clássica, a vinda do Reino de Deus, a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Muito bem, meus irmãos, vamos ficando por aqui. Numa próxima lição vamos dar continuidade a este belíssimo estudo baseado nos escritos do Taná, nos escritos hebraico original, falando dessa importante questão que ninguém vai morar no céu. Que isso veio a ser posteriormente colocado na mente das pessoas, né, dos ditos cristãos de hoje, como uma coisa certa, mas não é. A verdade está muito além destas filosofias e doutrinas cristãs. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.